Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o espadachim mais forte. Capítulo 101. Eu não esperava que fosse isso. Como vou lutar contra isso? Naquele momento uma figura apareceu diante de Jiraiya. Quem é você? Os olhos de Jiraiya se contraíram. Sem dizer seu nome, Ryujiro agarrou o ombro de Jiraiya e o jogou para longe. Bakudo 81. Danku. Sem entoar um cântico, uma barreira feita de partículas espirituais surgiu abruptamente na frente de Ryujiro. A onda de choque devastadora da Biju Dama atingiu a barreira espiritual construída pelas partículas espirituais, mas mesmo assim conseguiu se segurar. O tremendo impacto continuou a afetar os arredores. O terreno desmoronou momentaneamente e a onda de choque atrás de Ryujiro causou uma destruição massiva, queimando instantaneamente as árvores e florestas devido ao calor intenso. Não muito longe de Ryujiro, Jiraiya usou ambas as mãos para resistir ao vento feroz, olhando horrorizado para a cena. Que poder aterrorizante! Ryujiro estava atualmente enfrentando o Nove Caudas em miniatura. Quem imaginaria que o chakra do Nove Caudas seria tão poderoso? Como o primeiro Hokage conseguiu subjugar o Nove Caudas sozinho? A lenda do primeiro Hokage, aclamado como o deus do mundo Shinobi, subjugou sozinho o Nove Caudas. Mas a força atual de Jiraiya ainda não era páreo para o Quatro Caudas que transformou Naruto. Impressionante Nove Caudas! Esse ataque tem mais poder que o Shukaku Ryujiro Ryu. Se não fosse por Danku estar com força total, mesmo um Danku um pouco mais fraco não teria sido capaz de resistir à Biju Dama de Naruto. Agora deixe-me testar o quão forte você realmente é. A figura de Ryujiro desapareceu com o jutsu cintilação corporal e reapareceu na frente do Naruto transformado. O Naruto transformado rugiu de repente como se provocado. O chakra vermelho escuro surgindo em seu corpo formou outro braço feito de chakra. Erguendo-a bem alto, a garra formada pelo chakra vermelho escuro de repente caiu. Bum! Este ataque foi ainda mais aterrorizante que o anterior, gerando uma onda de choque que chegou a formar uma pequena nuvem em formato de cogumelo. Uau! A figura de Ryujiro apareceu mais uma vez atrás do Naruto transformado. Ele olhou para Naruto com diversão, acariciando seu queixo. Então você é movido pelo desejo de destruição, manipulado pela Nove Caudas. Agora, Naruto era completamente como uma besta com caudas sem razão, conhecendo apenas a destruição. Nesse caso, carruagem de trovão, ponte de uma roda giratória. Com luz, dívida item 6. Bakudo 61. Hikujokoro. Os 6 raios de luz convergiram em restrições como algemas, prendendo os movimentos de Naruto. Comparado com Danku sem cânticos, Hikujokoro estava em um nível completamente diferente em termos de força. Que tipo de ninjutsu é esse? Usando um ninjutsu sem selos de mão? De longe, Jiraiya olhou fixamente para os 6 feixes de luz que restringiam os movimentos de Naruto, percebendo que não era um ninjutsu padrão. E no mundo Shinobi, nunca houve chakra com atributo de luz, nem jutsus que Ryujiro usou agora. Ryujiro tinha muitos jutsus escondidos na manga. Rugido. O Naruto transformado rugiu furiosamente, seu corpo lutando sem parar para se libertar de Hikujokoro. Entretanto, mesmo assim, Naruto não conseguiu se libertar das restrições de Hikujokoro. Sendo um Quatro Caudas transformado, Naruto era muito mais forte que uma besta com cauda comum. Pode-se ver que Agoromo era muito tendencioso em relação ao Nove Caudas ao distribuir o chakra do 10 Caudas. Mas, terminar assim foi muito chato. O olhar de Ryujiro inadvertidamente caiu sobre Jiraiya. No momento seguinte, a cena diante de Jiraiya mudou de repente. Naruto, que estava contido, de repente se libertou. Jiraiya, que pretendia avançar, parou em choque e olhou para a luta diante dele. Que nível de luta foi essa? Não havia absolutamente nenhuma chance de intervir. No entanto, Jiraiya não sabia que a cena diante dele era toda uma ilusão. O verdadeiro Naruto transformado ainda estava sob a restrição de Ryujiro. Ryujiro usou Genjutsu em Jiraiya porque algumas coisas não eram adequadas para ele ver. O Ojoku, fluindo na mão de Ryujiro, tocou o chakra vermelho escuro no momento. O chakra da Kyuubi no corpo de Naruto avançou loucamente em direção ao Ojoku, como um rio fluindo em um buraco, absorvendo completamente o chakra da Kyuubi no corpo de Naruto. Gradualmente, o Naruto coberto de chakra da besta com cauda foi lentamente exposto. A pele queimada do chakra era particularmente chocante. Para Naruto, que não controlava totalmente o chakra da besta com cauda, o fardo e o dano a si mesmo eram enormes. No espaço de selamento, o Nove Caudas arregalou os olhos cheios de hostilidade, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. É impossível. O que exatamente é essa coisa na mão dele que pode absorver meu chakra? Como é possível? Como pode existir um ser humano assim? Até Kurama sentiu um pouco de medo de enfrentar Ryujiro naquele momento. No entanto, algo ainda mais inesperado aconteceu no momento seguinte. A figura de Ryujiro apareceu de repente no espaço de selamento. Como uma coisa dessas pôde acontecer? Comparado a agora, a expressão no rosto do Nove Caudas naquele momento era ainda mais horrorizada, observando memórias do clã Uchiha manipulando-o em sua mente. Prazer em conhecê-lo, Nove Caudas. Talvez chamar você de Kurama seria mais apropriado. Um leve sorriso apareceu no rosto de Ryujiro. Kurama. Quando Nove Caudas ouviu esse nome, seus olhos de repente se contraíram violentamente. Como esse garoto sabe esse nome? Garoto, como você sabe meu nome? Quem exatamente é você? Mesmo sem ter o sangue do clã Uchiha, você pode usar perfeitamente esses olhos malignos.
Mesmo que seja um transplante, pessoas sem o sangue do clã Uchiha não conseguem usar esses olhos perfeitamente. Os olhos vermelhos e injetados do Nove Caudas encaravam firmemente Ryujiro, que tinha um sorriso no rosto. Comparado a antes, o Nove Caudas estava ainda mais com medo de Ryujiro. Kurama, nome dado a ele pelo velho Agoromo. Somente as outras bestas com caudas sabiam o nome umas das outras, além do velho. Mas, esse garoto não tem nenhuma relação com Agoromo, então como ele sabe o nome dele? Não importa como eu sei seu nome. Mas posso te dizer com certeza, estou aqui para te salvar. Salvar-me? O Nove Caudas ficou atordoado por um momento, e então uma risada fria e sinistra ecoou por todo o espaço de selamento. Havia zombaria em seus olhos. Um humano realmente diz que quer salvar uma besta com cauda? Isso é simplesmente uma brincadeira. Foram vocês, humanos, que perturbaram nossas vidas pacíficas e nos capturaram. Como você ousa mencionar nos salvar? É ridículo. Capítulo 102. As bestas com cauda viviam pacificamente em seus respectivos territórios antes de encontrarem os humanos. No entanto, quando os humanos descobriram o imenso poder das bestas com cauda, eles perceberam que essas criaturas poderiam desequilibrar o mundo Shinobi. Assim, as nações começaram a capturar as bestas com cauda espalhadas pelo mundo Shinobi, selando-as dentro dos Jinchuriki para aproveitar seu potente chakra. Foi por isso que quando Ryujiro mencionou salvar a Kyuubi, ele sorriu ironicamente. Para os humanos, a Nove Caudas era um símbolo de nojo e ódio. Atualmente, ele não havia sido influenciado por Naruto o suficiente para se livrar desses sentimentos. Neste ponto do tempo, Kurama continuava sendo uma poderosa e malévola besta de cauda. Para ser preciso, não se trata de salvar apenas você, mas salvar todos vocês, disse Ryujiro calmamente. Kurama, o 10 Caudas está prestes a ressuscitar, Ryujiro continuou, seu olhar fixo no Nove Caudas. O que você disse? Instantaneamente a expressão do Nove Caudas ficou inquieta. Seus olhos carmesins se arregalaram em descrença enquanto ele encarava Ryujiro. Como bestas com cauda, eles estavam familiarizados com o conceito do 10 Caudas. Eles foram originalmente separados do chakra do 10 Caudas e, fundamentalmente, eram manifestações de seu chakra. Mas o corpo do 10 Caudas não havia sido selado pelo sábio dos 6 caminhos na lua. Como esse garoto sabia sobre o 10 Caudas? Se o que esse garoto disse fosse verdade, isso representaria uma crise sem precedentes para eles como bestas com cauda. Uma vez consumidos pelo corpo do 10 Caudas, isso significaria a morte verdadeira para eles, já que eram essencialmente compostos do chakra do 10 Caudas. As 2 caudas Matatabi, o 3 Caudas Izobu, o 4 Caudas Sengoku e os 5 Caudas. Eles foram todos capturados. Quando todos vocês, bestas com cauda, forem capturados e consumidos, ninguém entenderá as consequências melhor do que vocês. Ryujiro continuou calmamente, enfrentando 9 Caudas. Esse pirralho realmente sabia os nomes das outras bestas com cauda. O 9 Caudas ficou em silêncio. A ressurreição do 10 Caudas não era apenas uma preocupação para as bestas com cauda, significava a destruição de todo o mundo Shinobi, incluindo o mundo construído pelo sábio dos 6 caminhos. Em relação aos humanos, alguns animais com cauda gostavam deles e alguns os odiavam, mas nenhum deles queria que este mundo fosse destruído. Afinal, este mundo foi criado pelo sábio dos 6 caminhos, e nenhuma besta com cauda nutria sentimentos ruins em relação a ele. Posso confiar em você, pirralho? O 9 Caudas finalmente falou após um longo silêncio, com os olhos fixos em Ryujiro. Ryujiro sorriu fracamente. Não cabe a mim decidir. Se você não confia em mim, minhas palavras não têm sentido. De repente, Ryujiro apontou para Naruto, que estava ao lado deles como uma marionete perdido em pensamentos. Você o conhece? Ele? Esse garoto não é filho do 4º Hokage? O 9 Caudas zombou com desdém. O 4º Hokage selou metade de seu próprio chakra, então a 9 Caudas dentro de Naruto não estava completa. Essa grande diferença de força entre a 9 Caudas e as outras bestas com cauda era evidente. Mesmo a metade da 9 Caudas ainda era mais forte que as outras 8 bestas com cauda. Ele é de fato o filho do 4º Hokage, Ryujiro confirmou calmamente. Mas ele também é a reencarnação do chakra de Azura. Azura? O 9 Caudas olhou com olhos arregalados para o diminuto Naruto. Enquanto isso, a revelação de Ryujiro deixou até mesmo os 9 Caudas incapazes de compreender ou compreender. O chakra de Azura era algo da era do sábio dos 6 caminhos, e os ninjas dessa era não deveriam saber disso. A reencarnação do chakra de Azura. Se isso fosse verdade, então quem era a reencarnação do chakra de Indra? Não, esse não é o foco agora. Pirralho, eu confio em você. A voz do 9 Caudas ecoou dentro do espaço de selamento. O garoto misterioso diante dele era estranho demais, até mesmo para uma besta com cauda que havia vivido por incontáveis eras. Os lábios de Ryujiro se curvaram em um sorriso. Ele finalmente convenceu a Kyuubi. É simples. Apenas guie Naruto para usar seu poder, Ryujiro disse levemente. Espero que você possa cooperar com Naruto. Apenas cooperar com o garoto para guiar seu próprio poder? Era realmente tão simples? O 9 Caudas ficou atordoado. Ele pensou que Ryujiro faria algumas exigências. Eu concordo com isso, respondeu o 9 Caudas. Já que ele havia concordado com Ryujiro, ele não ficaria mais pulando dentro de Naruto. Além disso, se alguém realmente tivesse a intenção de ressuscitar o 10 Caudas, quebrar o selo e retornar ao mundo Shinobi seria ainda mais perigoso. Quanto ao que aconteceria a seguir, Ryujiro ainda não tinha descoberto.
Sua comunicação com a Kibi dessa vez foi simplesmente para persuadi-la a causar menos problemas e permanecer em silêncio dentro de Naruto. Depois que o espírito de Ryujiro se retirou do espaço de selamento, Naruto, que havia sido ferido pela invasão de chakra da besta com cauda, se recuperou completamente ao seu estado original. Também era hora de Jiraiya retornar ao mundo real. Aos olhos de Jiraiya, a batalha estava gradualmente chegando ao fim. Finalmente, Ryujiro derrotou Naruto transformado em besta com cauda. Em um instante, Jiraiya retornou perfeitamente à realidade sem nenhuma discórdia. Observando Naruto inconsciente, Jiraiya correu até ele. Naruto está bem? Jiraiya perguntou ansiosamente. Ele está bem. Embora seu corpo tenha sido afetado pelo chakra da besta com cauda, ele também curou as queimaduras em seu corpo causadas pelo mesmo chakra, Ryujiro disse lentamente. Ao ouvir isso, Jiraiya não pôde deixar de suspirar de alívio. De repente, ele se lembrou do selo no corpo de Naruto. Ele levantou as roupas de Naruto, mas quando viu o selo em seu abdômen, ele ficou atordoado. O que está acontecendo? O selo realmente se curou? Vendo essa cena, Ryujiro não conseguiu evitar sorrir. O Nove Caudas era um pouco engraçado demais. Ele havia reforçado o selo dentro de seu próprio corpo. Após confirmar que Naruto estava bem, Jiraiya mostrou uma expressão séria de gratidão a Ryujiro. Ryujiro, obrigado. Ryujiro acenou com a mão desdenhosamente. Não é nada. De qualquer forma, Naruto é meu amigo. Eu não poderia ficar parado e não fazer nada. No entanto, você assumiu muito risco dessa vez. Você subestimou o poder da Nove Caudas. Sim, eu subestimei. Jiraiya respondeu, abaixando a cabeça e sorrindo amargamente. O poder da Nove Caudas não é comparável ao das outras bestas com cauda. Se Ryujiro não tivesse aparecido a tempo, ele não teria conseguido ficar aqui intacto. Mesmo se ele não morresse, ele estaria pendurado por um fio. Ryujiro olhou para Jiraiya, que estava se culpando, e deu um tapinha em seu ombro. Não se culpe pelo que aconteceu com Naruto. Não é sua culpa. Depois, você pode ficar tranquilo e ensinar Naruto a controlar o chakra da Kyuubi, Ryujiro disse levemente. Jiraiya olhou para Ryujiro, intrigado. Por quê? Ryujiro sorriu confiantemente. Por minha causa. Capítulo 103. Por causa dele, Jiraiya permaneceu atordoado por um tempo sem voltar a si. Enquanto ele ajudava Naruto, que havia caído no chão, e olhava para onde Ryujiro estava, a figura de Ryujiro já havia desaparecido. Que tipo de mudança você trará para Konoha, Ryujiro? Jiraiya sempre se sentiu desconfortável com Ryujiro, especialmente agora que Tsunade o acompanhou inesperadamente desta vez. No entanto, Jiraiya descobriu as habilidades de Genjutsu de Ryujiro, a capacidade de manipular completamente todos os 5 sentidos, algo inédito no mundo ninja. Enquanto isso, Ryujiro retornou ao campo de treinamento com Hinata, observando-a sentada em uma pedra com um sorriso no rosto enquanto esperava por ele. Hinata. O corpo de Hinata tremeu quando ela pulou da rocha e sorriu. Ryujiro-kun, está tudo resolvido? Sim, está resolvido. De repente, Ryujiro percebeu que o Byakugan de Hinata parecia diferente de antes com uma leve, mas distinta tonalidade azulada. O Tenseigan estava despertando lentamente? Isso foi, sem dúvida, algo bom para Hinata. Com maestria sobre o Tenseigan, sua força definitivamente poderia superar a de um Kage de alto nível. Eu realmente tenho que agradecer ao Amura por isso. Hinata, você sentiu algum desconforto nos olhos recentemente? Ryujiro perguntou. Hinata sentiu, sim, meus olhos estão coçando ultimamente, e parece que eles mudaram. Ela mesma notou mudanças em seu Byakugan desde que viu Amura Otsutsuki naquele sonho, não apenas em seu chakra, mas até em seus olhos. Ryujiro-kun, você sabe o que está acontecendo? Hinata perguntou a Ryujiro, pois acreditava que ele sabia de tudo. Evolução. Hinata, seu Byakugan está evoluindo para sua forma final. Forma final? Hinata olhou para Ryujiro com espanto. Ryujiro-kun, o Byakugan ainda pode evoluir? Hinata perguntou incrédula. Ryujiro assentiu. A forma final do Byakugan é o Tenseigan. O Tenseigan possui poderes comparáveis ao Rinnegan do Sábio dos 6 Caminhos. O Rinnegan? A respiração de Hinata acelerou involuntariamente. O Rinnegan era o olho lendário que controlava a vida e a morte. Será que os olhos dela poderiam evoluir tanto? O Byakugan do clã Hyuga poderia evoluir ainda mais? Por que ela nunca tinha ouvido falar disso antes? E olhando para Ryujiro desse jeito, porque parecia que ele entendia o Byakugan melhor até do que o próprio clã Hyuga dela. Hinata, eu sei que você tem muitas perguntas. Mas enquanto você entender que esse poder pertence a você, você será capaz de proteger aqueles com quem você se importa. Ryujiro acariciou gentilmente o cabelo de Hinata e disse ternamente. Sim, ela queria poder. Ela queria acompanhar o ritmo de Ryujiro. Contanto que ela pudesse acompanhá-lo, nada mais importava. Ela queria lutar ao lado de Ryujiro. Ryujiro-kun, vamos continuar. Um toque de determinação brilhou nos olhos da garota, como se ela desejasse ansiosamente se tornar mais forte. Ryujiro derrotou Naruto quando ele foi transformado em uma besta com cauda? Tsunade olhou para Jiraiya incrédula. Jiraiya sentiu levemente, mas então um sorriso amargo apareceu em seu rosto. Eu subestimei o poder da 9 caudas. Até mesmo Naruto com apenas 4 caudas já estava além das minhas capacidades. A diferença entre a 9 caudas e as outras bestas com cauda não é pequena. Como a besta com cauda mais forte, a 9 caudas é realmente digna de sua reputação. Jiraiya se lembrou da batalha não muito tempo atrás e ainda se sentia desconfortável. Era uma batalha na qual ele não podia mais intervir. Jiraiya, você foi muito imprudente dessa vez.
Ao liberar parte do selo de Naruto sem autorização, você colocou a vila em grande perigo. Se Ryujiro não tivesse intervindo, outro incidente como o ataque da Nove Caudas poderia ter ocorrido e as consequências teriam sido inimagináveis. Tsunade disse seriamente. O rosto de Jiraiya mostrou um traço de culpa. Ele realmente subestimou o poder do Nove Caudas dessa vez. No entanto, Ryujiro mais tarde lhe garantiu que agora ele poderia guiar Naruto para controlar o chakra da Kyuubi e Tsunade estava pensando sobre isso. Controlar aquele chakra significava que eles teriam que liberar parte do selo novamente. Caso contrário, Naruto não seria capaz de controlar o chakra do Nove Caudas sozinho. Ela deveria confiar nas palavras de Ryujiro? Tsunade ficou pensando. Mas pensando no que o garoto disse, pareceu reconfortante. Vamos fazer como Ryujiro disse. Se Naruto puder controlar o poder da Nove Caudas, seria uma coisa boa para Konoha. Tsunade disse lentamente. Antes de sair do escritório do Hokage, Jiraiya hesitou por um momento, mas finalmente falou. Tsunade, para onde você acha que esse garoto vai levar Konoha? Levar Konoha por qual caminho? Rumo à destruição ou de volta ao seu auge? A própria Tsunade não tinha certeza, mas pelo menos ela acreditava em Ryujiro. Eu acredito nele. Eu vejo. Jiraiya saiu do escritório do Hokage e suspirou profundamente. Ryujiro, já que Tsunade escolheu acreditar em você, não tenho motivos para continuar desconfiando de você. Ryujiro não era filho de uma profecia. Isso já havia sido confirmado repetidamente pelo grande sábio sapo. E nem mesmo o grande sapo sábio conseguia ver o futuro de Ryujiro claramente. Ninguém sabia aonde o futuro de Ryujiro o levaria. Na caverna fria e úmida, Fu estava deitado no chão como uma concha sem alma. O Sete Caudas foi capturado com sucesso. Agora só faltam uma cauda, o Oito Caudas e o Nove Caudas. Só mais 3 bestas com cauda até a ressurreição da estátua demoníaca. Realmente não é fácil. Para onde os Jinchuriki da uma cauda fugiram? Capturar a Nove Caudas e a Oito Caudas de Konoha e da Vila das Nuvens não é tão fácil quanto parece. Naquele momento, outra figura apareceu na caverna, Zetsu branco. Recebemos notícias sobre os Jinchuriki da uma cauda. O Jinchuriki do uma cauda está na base de Orochimaru. Base de Orochimaru? Orochimaru não foi morto por aquele espadachim de Konoha? Ele ainda está vivo? Kizami pareceu surpreso. Se for alguém como Orochimaru, não é surpreendente que ele ainda esteja vivo, disse Itachi indiferentemente. Aos seus olhos, Orochimaru não era mais humano e mesmo que ele ressuscitasse novamente, não seria surpreendente para Itachi. Itachi, sua vila em Konoha tem muitos monstros. Kizami sorriu. Kizami, Itachi. Deixamos a captura do Jinchuriki da cauda única para vocês dois. Itachi assentiu calmamente. Kizami não fez objeções. Após a reunião, uma luz incomum brilhou nos olhos de Nagato, escondidos entre as árvores. Assim que o Jinchuriki do uma cauda fosse capturado com sucesso, a invasão de Konoha poderia começar. Para fazer o mundo entender a dor, para sentir a dor, para conhecer a dor. Somente então a paz permanente poderia ser alcançada. Com esses olhos que controlam a vida e a morte, ele se tornaria o deus do mundo Shinobi. Capítulo 104. Na base de Orochimaru, apenas Gaara, Sasuke e Kimimaro permaneceram. Os 3 permaneceram dentro da base. Enquanto isso, Orochimaru foi ao santuário Naka do clã Uzumaki para recuperar a máscara de Shinigami e desfazer o selo do Ceifeiro da Morte para recuperar suas mãos. Claro, antes disso, Ryujiro havia instruído Orochimaru a não desfazer o selo do Ceifeiro da Morte sozinho. Como Ryujiro estava muito interessado nos Shinigami, ele especulou que eles poderiam estar relacionados ao submundo. Se o Shinigami também fosse uma entidade espiritual, então, considerando o grau em que a alma do Shinigami havia se esvaziado, qual seria o nível do Hollow resultante? Kizami e Itachi chegaram à base de Orochimaru, franzindo a testa enquanto olhavam para o vasto deserto. Sério, Orochimaru está se escondendo em um lugar como esse. Não o subestime, Kizami. Orochimaru não é alguém fácil de lidar. Itachi franziu a testa. Orochimaru abrigando um Jinchuriki, o que ele está fazendo? Embora Orochimaru já tenha sido um membro da Akatsuki, ele não ousaria se opor a eles. É realmente confuso. Dentro da base, Sasuke, Kimimaro e Gaara estavam juntos. A força de Sasuke havia melhorado muito em comparação a alguns meses atrás. Embora ele ainda não fosse tão forte quanto Gaara e Kimimaro, ele havia alcançado o nível de um Jonin de elite. Nesse momento, os 3 mudaram de expressão de repente. Especialmente Sasuke, cujo rosto imediatamente empalideceu. Este chakra. É ele. Sem hesitar, Sasuke saiu correndo. A expressão de ódio sombrio em seu rosto era algo que nem Gaara nem Kimimaro já tinham visto antes. Não é Orochimaru-sama. Parece ser outra pessoa. Se Orochimaru-sama não estiver aqui, devemos proteger este lugar. Gaara deu de ombros casualmente. Estar aqui já era chato o suficiente. Ele esperava que os recém-chegados trouxessem algum entretenimento. Enquanto observavam a primeira pessoa emergir da base, o rosto de Itachi mudou instantaneamente. Até o rosto de Kizami parecia estranho. Itachi, os olhos desse garoto são como seus. Itachi. Sasuke. Itachi olhou para Sasuke com um olhar profundo. Até mesmo seus olhos Sharingan não puderam deixar de se arregalar diante dos 3 Tomoe Sharingan de Sasuke. Sasuke realmente o desbloqueou. Sua taxa de crescimento excedeu completamente suas expectativas. Mas tudo bem, contanto que você cresça rápido, nada mais importa. Itachi, esse garoto parece conhecer você. O Sharingan dele é igual ao seu. Quem é ele? Kizami olhou para Sasuke com interesse.
Itachi olhou friamente para Sasuke e disse friamente, ele é meu irmão. Nunca pensei que ainda existiriam Uchihas vivos. Alguém como você mostraria misericórdia ao seu irmão mais novo? O olhar gelado de Itachi se voltou para Kizami. Kizami percebeu que tinha falado demais e fechou a boca, não dizendo mais nada. Itachi, eu vou te matar. Chiar. Relâmpagos deslumbrantes acompanhados pelos gritos agudos de inúmeros pássaros. O deslumbrante Chidori apareceu na mão de Sasuke. Chidori! Itachi ficou surpreso ao ver isso. Kakashi lhe ensinou esse jutsu. Sasuke, seu crescimento é realmente surpreendente. Itachi, vou vingar meu pai e minha mãe. Sasuke rugiu com raiva, correndo em direção a Itachi. O Chidori em sua mão parecia assustadoramente com uma lança que poderia destruir tudo. Seriamente. Não quero me envolver nos assuntos de vocês dois, irmãos. Kizami se escondeu e observou. Itachi planejou originalmente agarrar o braço de Sasuke, quebrar sua mão e lhe ensinar uma lição. Mas o que Itachi nunca pensou é que ele ainda subestimava as habilidades do Sharingan de Sasuke. Sasuke já havia percebido as ações de Itachi há muito tempo. No momento em que Itachi estendeu a mão, Sasuke girou para o lado direito de Itachi. Oh não! Os olhos de Itachi se contraíram. Bum, bum. O relâmpago brilhante irrompeu de repente. Até o rosto de Kizami ficou sério. Sasuke era realmente assustador e realmente conseguia machucar Itachi. Eu deveria. Os olhos de Kizami brilharam com uma pitada de intenção assassina, mas em um instante ela desapareceu novamente. Esqueça, se eu provocar Itachi, tenho medo que ele não me deixe me divertir também. Afinal, Itachi exterminou toda a sua família, exceto seu irmãozinho. Parece que seu irmão tinha um lugar especial em seu coração. A fumaça se dissipou e Itachi olhou para Sasuke em choque. Você já atingiu esse nível? Sasuke-chan. TSC. Acho que ainda estou fraco. Sasuke cuspiu sem querer. Você está bem, Itachi? Por camaradagem, Kizami perguntou. Um ferimento leve, nada sério. Parece que você ganhou bastante poder, meu irmãozinho tolo. Itachi mais uma vez retomou sua frieza habitual. Já que é esse o caso, deixe-me lembrá-lo da dor daquele dia. Assim que Itachi estava se preparando para usar o Tsukuyomi, de repente ele sentiu uma sensação que o deixou assustador e sua alma tremeu. Até a expressão de Kizami naquele momento ficou extraordinariamente séria. Na base de Orochimaru, havia realmente outras existências aterrorizantes? Toque, toque, toque. Passos irregulares ecoavam de dentro da base. Sasuke, você não está como você hoje. Então descanse um pouco. Parece que ele é o irmão que você queria matar. A voz calma de Kimimaro surgiu. Quando Itachi e Kizami viram Kimimaro, seus olhos se contraíram de repente. O que há de errado com essa pessoa? Por quê? Porque ele tem um vazio no abdômen e ainda está vivo. O que há com esses olhos nessa postura? Esse traje é da Akatsuki? Parece que o alvo deles é você, Gaara. A Akatsuki estava capturando bestas com cauda? Embora Gaara estivesse hospedado na base de Orochimaru, ele ainda sabia algumas coisas sobre o mundo ninja. A captura em larga escala de bestas com cauda pela Akatsuki se espalhou por quase todo o mundo ninja. Exceto por algumas aldeias remotas, até mesmo países pequenos sabiam das ações da Akatsuki. Bum! O olhar de Kimimaro se afiou, e uma Reiatsu aterrorizante subitamente irrompeu de seu corpo. Tal Reiatsu era insuportável para aqueles que nunca a tinham experimentado. Tenha em mente que nesses poucos meses de treinamento, Gaara e Sasuke treinaram sob muita pressão. No começo, eles nem tinham a habilidade básica de lutar, mas agora eles eram um pouco imunes a isso. Então agora mesmo se Reiatsu entrasse em erupção, Gaara e Sasuke ainda não seriam afetados. O que é isso? Os corpos de Itachi e Kizami se curvaram, e tal pressão como montanhas de repente desabou sobre eles. Eles até sentiram suas almas sendo dilaceradas. Esse sentimento parece afetar diretamente a alma. Itachi e Kizami olharam para Kimimaro com olhos cheios de choque. Capítulo 105. A pressão era sufocante e pesada. O que era exatamente? Você consegue suportar minha pressão espiritual? Impressionante. Kimimaro olhou para os dois com interesse. Pressão espiritual? O que foi isso? Ei, Kimimaro. Este homem é meu oponente. Você não tem permissão para tocá-lo. Sasuke gritou ferozmente. Agite. Os olhos de Kimimaro brilharam friamente enquanto ele olhava para Sasuke. Com um único tapa, ele fez Sasuke voar pelo ar. Sasuke caiu pelo deserto como uma pipa com a linha quebrada, levantando nuvens de areia amarela. Manter o ódio é bom. Mas se sua força for menor que seu ódio, buscar vingança é apenas um desejo de morte. O rosto de Kimimaro estava indiferente. Ele apenas ouvia e seguia ordens de Orochimaru e Ryujiro. Embora ele passasse tempo com Sasuke e Gaara, ele não os considerava amigos. Sasuke? O coração de Itachi pulou uma batida. Que poder aterrorizante de um golpe casual. Kimimaro era outro experimento de Orochimaru? Itachi sabia bem que Orochimaru estava conduzindo experimentos humanos. Para ele, Kimimaro não era mais humano, mas um produto da pesquisa de Orochimaru. Orochimaru percebeu o monstro aterrorizante que ele havia criado? Akatsuki, Gaara pertence a Ryujiro-sama. Não posso deixar você levá-lo. Kimimaro disse categoricamente. O que? Os olhos de Kizami e Itachi se arregalaram em choque. Ryujiro de novo? Ele tinha laços com Orochimaru? Ele estava trabalhando com Orochimaru? O rosto de Itachi permaneceu tenso de horror. Enquanto isso, Sasuke rastejou para fora da areia, seu rosto contorcido enquanto ele olhava ferozmente para Kimimaro. Caramba! Como Kimimaro ousa me tratar assim?
Poder, poder. O que me falta é poder. Por que Ryujiro não me transforma em alguém como Kimimaro, mesmo que isso signifique não ser mais humano? Contanto que ele pudesse matar Itachi e se vingar, ele estava disposto a pagar qualquer preço. Além disso, na sua opinião, Kimimaro só havia mudado na aparência, mas fundamentalmente ele ainda era humano. Itachi, o que devemos fazer agora? Kizami perguntou profundamente. A imensa pressão espiritual restringiu muito seus movimentos. Esse sentimento não era uma reação de seus corpos, mas de suas almas. Retiro. Assim que as palavras saíram, Itachi e Kizami desapareceram um após o outro. Você é muito rápido em fugir. No entanto, Kimimaro levantou a ponta do dedo e mirou em uma direção, condensando um cero vermelho com pressão espiritual de alta densidade. O aterrorizante cero disparou como um raio, causando uma violenta tempestade de areia. A explosão à distância sacudiu a terra, levantando uma enorme nuvem de cogumelo e uma explosão de fogo ofuscante. Mesmo a quilômetros de distância, a temperatura escaldante ainda podia ser sentida aqui. Sua sobrevivência depende da sua sorte. Kimimaro observou friamente o fogo distante, não mais animado por liberar um cero. Ele sabia que era seu poder, então não havia necessidade de ficar surpreso. Sasuke olhou em choque para a fumaça preta à distância. Esse era o poder de Kimimaro? Esse era um poder humano? Aquele raio vermelho não era um ninjutsu. TSC. Gaara também estalou a língua e olhou com espanto. De fato, ele não é mais um humano. Nem o poder de Shukaku era páreo para isso. Que tipo de monstro era Ryujiro e como ele mudaria o mundo shinobi? A terra queimada, as árvores e plantas próximas se transformaram em cinzas com brasas ainda queimando. Uma gigante vermelha enorme estava no centro, protegendo Kizami e Itachi. Em um instante, a gigante vermelha desapareceu. Itachi imediatamente se ajoelhou, tossindo sangue. Itachi. Kizami rapidamente o ajudou a se levantar. O que foi isso agora? Naquele momento, tanto ele quanto Itachi sentiram a ameaça da morte. Se não tivessem sido protegidos por essa gigante vermelha, teriam morrido há muito tempo. Este é o poder supremo do clã Uchiha. Mas isso tem um custo alto. Kizami, a situação excedeu nossas expectativas. Precisamos retornar à organização. O fardo trazido pelo Susanoo não era comum, e Itachi vinha usando o poder do Mangekyou Sharingan excessivamente recentemente. Sua visão estava começando a ficar turva. Kizami arrastou Itachi para longe da terra queimada. Capturar o Jinchuriki de uma cauda não seria fácil. Quando Itachi, que estava gravemente ferido, foi arrastado de volta para a base da Akatsuki por Kizami, todos os membros da Akatsuki ficaram chocados. Um homem como Itachi foi realmente ferido? Pen franziu a testa. Kizami, o que aconteceu? Itachi foi ferido pelo Jinchuriki de uma cauda? Kizami balançou a cabeça. Não, o Jinchuriki de uma cauda está de fato na base de Orochimaru, mas seu poder sozinho não foi o suficiente para nos forçar a fugir. Há outro monstro na base de Orochimaru. Um monstro? Um cujo poder rivaliza, nem mesmo supera o de uma besta com cauda. Sob sua pressão, Itachi e eu mal conseguíamos nos mover. O que? Os membros da Akatsuki ficaram horrorizados. Só a pressão imobilizou Itachi e Kizami? Como isso foi possível? Os ninjas médicos da organização curaram Itachi, mas sua expressão mudou instantaneamente. Olhando para Pen, o médico sussurrou algo para ele. A expressão de Pen mudou, olhando para Itachi. Itachi e seu corpo. Itachi, que havia sido tratado de seus ferimentos, levantou-se calmamente. Eu ainda consigo aguentar. Segurando firme, hein? De fato, a vida humana é frágil. Nem mesmo um homem como Itachi conseguiu escapar do tormento da doença. Kizami e Itachi relataram os detalhes da missão para Pen. Nagato, na casa da árvore, estava visivelmente abalado. Como poderia ser? Um humano com um vazio no abdômen, mas vivo? E com poder rivalizando com uma besta com cauda. Isso não é humano. O que Orochimaru fez desde que deixou a Akatsuki para criar tal monstro? Tal criatura poderia perturbar o equilíbrio do mundo ninja. Orochimaru era um obstáculo no caminho da Akatsuki para a paz eterna. Nagato, o que houve? Konan, que estava cuidando de Nagato ao seu lado, viu o rosto de Nagato mudar drasticamente e não pôde deixar de perguntar preocupado. Nagato balançou a cabeça. Estou bem. Parece que terei que lidar pessoalmente com os Jinchuriki do uma cauda. Capítulo 106. Terra do Relâmpago. Dengue. O quarto Raikage bateu com o punho na mesa, quebrando-a em pedaços enquanto rugia de raiva. Onoki. Durante a reunião dos 4 Kages, Onoki da Vila da Pedra Oculta não demonstrou respeito por ele. Esperava se tornar o comandante das forças aliadas Shinobi, mas Onoki se opôs a ele em todos os momentos. Ele é apenas um velho com um pé na cova. A cúpula terminou em discórdia mais uma vez. Depois de várias guerras mundiais Shinobi, as nações não conseguiam mais confiar umas nas outras. Somente o surgimento de uma figura que ameaçasse todo o mundo Shinobi, ou Konoha se tornando uma ameaça para as outras nações, poderia fazer com que as 4 nações confiassem umas nas outras temporariamente. Droga, se declararmos guerra somente a Konoha, o país da Terra pode aproveitar esta oportunidade para nos atacar, a Terra do Relâmpago. Além disso, não estava apenas cauteloso com Ryujiro. Ele ainda não havia descoberto toda a extensão das habilidades de Ryujiro. Seriam algum tipo de ilusão que enganava os sentidos ou algo mais? Mas naquela época, a sensação que ele tinha dele parecia mais do que apenas uma ilusão. O Jinchuriki 2 caudas de sua aldeia foi capturado pela Akatsuki, e o Jinchuriki 8 caudas era seu irmão. Ele não podia deixar nada acontecer ao seu irmão. Caramba!
Não era o momento certo para começar uma guerra com Konoha. Só de pensar nas mortes de Daru e C, e na humilhação que ele sofreu em Konoha, acerrou os dentes de ódio. Maldita seja, Konoha. Tarde da noite no complexo Hyuga, uma pequena cobra branca deslizou silenciosamente para dentro do quarto de Ryujiro. Ryujiro não estava dormindo. Ele agarrou a cobra e a segurou firmemente em sua mão. Em instantes, a cobra queimou até virar cinzas. Orochimaru já veio para Konoha? O lugar mais provável para onde ele iria seria o depósito de máscaras do clã Uzumaki, para onde Orochimaru já havia pegado a máscara de Shinigami. Naquele momento, a figura de Ryujiro apareceu de repente ao lado dele. Ryujiro-kun. O olhar de Orochimaru endureceu quando ele olhou para Ryujiro. A aura ao redor de Ryujiro se tornou ainda mais vasta e insondável, semelhante à do sábio da cobra branca. Será que a vida de Ryujiro evoluiu para a mesma do sábio da cobra branca? Você é bem rápido, comentou Orochimaru. Parece que você deixou esses ninjas inconscientes. E Ryujiro-kun, você é um ninja de Konoha. Naturalmente eu tive que pegar leve com eles. TCH. Ryujiro mostrou um olhar de desdém. Orochimaru tentou destruir Konoha uma vez. Agora, além da máscara Shinigami, ele também precisava de um sacrifício vivo, e a máscara não tinha restrições para quem a usasse. Qualquer um que o usasse poderia invocar o Shinigami, então Orochimaru não precisava ser o sacrifício. Ele poderia apenas encontrar alguma alma infeliz. Claro, Ryujiro não o deixaria usar os ninjas de Konoha para isso. Afinal, Ryujiro era o assistente Hokage de Konoha. Orochimaru se preparou para isso depois de aprender o método para quebrar o selo. De repente, o Haki de observação de Ryujiro detectou duas presenças familiares. Essas presenças eram: parece que precisamos encerrar nossa conversa. Ryujiro disse levemente. Orochimaru e Ryujiro desapareceram em um instante, e duas figuras apareceram no depósito de máscaras do clã Uzumaki. Anko e Kakashi franziram a testa enquanto olhavam para a máscara desaparecida. Essa aura é Orochimaru, Anko confirmou. E está faltando uma máscara, acrescentou Kakashi. Então, Orochimaru ainda está vivo. Anko tocou o local em seu pescoço onde o selo amaldiçoado havia desaparecido. O desaparecimento do selo pode estar relacionado à ressurreição de Orochimaru. Embora tivesse escapado do controle de Orochimaru, Anko não conseguia abandonar seu ódio por ele. Qual é o segredo dessa máscara? Kakashi teve uma sensação desconfortável, como se além de Orochimaru, houvesse outra pessoa com quem ele se sentisse particularmente familiar. Poderia haver outro espião de Orochimaru na vila? Shinigamis. No quarto de Ryujiro, deitado na cama, Ryujiro não conseguia dormir. Se o Shinigami pudesse ser holovificado, ele se tornaria um menos da classe Adjushas ou um Hollow de nível ainda mais alto. Embora os Hollows só tenham evoluído devorando uns aos outros, os Shinigami eram diferentes das almas comuns. Ryujiro até pensou em transformar os Hokages anteriores em holovificar, mas ele rapidamente descartou a ideia. Destruí-los pode fazer com que eles se tornem incontroláveis mesmo que Ryujiro possa destruí-los. Por que desperdiçar esforços? Orochimaru queria se tornar um arrancar, buscando a vida eterna. Os Hollows realmente tinham existência eterna, e sem os Shinigami, os Hollows não teriam inimigos naturais no mundo Shinobi. Mesmo feridos, sua rápida regeneração pode permitir que eles recuperem membros perdidos. É algo pelo qual ansiar. Na base da raiz, Danzo e Obito estavam reunidos na base. Aqui Obito estava fingindo ser Madara na frente de Danzo. O que você disse? Ryujiro está em contato com Orochimaru? Danzo franziu a testa, achando difícil acreditar. Sim. A razão pela qual não há notícia sobre o Jinchuriki da uma cauda é que Ryujiro o escondeu com Orochimaru. Obito falou calmamente. Era difícil acreditar que alguém como Ryujiro iria procurar Orochimaru ativamente. Orochimaru não havia morrido anteriormente nas mãos de Ryujiro? Ryujiro sabia o tempo todo que Orochimaru ressuscitaria? A batalha anterior foi apenas uma encenação? Pensando nisso, até Danzo não conseguiu evitar respirar ar frio. Subestimado. Eu subestimei. Ryujiro é o inimigo mais perigoso de Konoha. Seus métodos e mistérios estão além até mesmo da minha compreensão, disse Obito pesadamente. Nem você consegue lidar com ele? Uma expressão de choque cruzou o rosto de Danzo. Ryujiro. Os olhos de Danzo revelaram um brilho frio, ele acreditava ser a verdadeira escuridão de Konoha. Não importa o que aconteça, mesmo que isso significasse cooperar com Obito se fosse para o bem de Konoha e se isso permitisse que ele se tornasse Hokage, ele faria isso. Ele sempre priorizou os interesses de Konoha e não deixaria ninguém colocá-la em risco. Ele deveria usar esse olho para controlar Ryujiro? O poder do clã Uchiha. Kotoamatsukami, a habilidade de entrar na mente de outra pessoa e alterar sua vontade, transformando-a em uma marionete. Este olho era a arma secreta de Danzo. Ele até pensou em usá-lo em Obito, mas descartou a ideia. Se a pessoa na frente dele fosse realmente Madara Uchiha, Kotoamatsukami poderia não funcionar nele. Esqueça. Embora os olhos de Shizui fossem preciosos, controlar Ryujiro seria mais benéfico para ele se tornar Hokage. O plano de Danzo e Obito era conter Ryujiro durante a invasão de Pain em Konoha e deixar o quinto Hokage morrer em batalha para que Danzo pudesse assumir a posição de Hokage. Eu tenho um plano para lidar com Ryujiro, mas Akatsuki deve prosseguir de acordo com o plano original. Capítulo 107. Ko, parece que você ainda está escondendo algo de mim? Obito olhou para Danzo com surpresa, seu olhar mudando brevemente para o braço enfaixado.
Por alguma razão, o braço de Danzo lhe deu uma sensação particularmente familiar, como se ele já o tivesse visto antes. Era ridículo sentir-se assim em relação a um braço. Trabalhar com Akatsuki não significa que eu tenha que contar todos os meus segredos para você, disse Danzo friamente. Tanto faz, não importa de qualquer forma, respondeu Obito. Vamos aguardar ansiosamente nossa cooperação. Quando ele terminou de falar, o espaço ao redor de Obito se distorceu mais uma vez, e com um pequeno ponto preto sendo sugado para uma dimensão diferente. Ele desapareceu. TCH. O ninjutsu espaço-temporal é realmente conveniente. Danzo murmurou, sua figura desaparecendo na escuridão. Como as negociações entre as 4 nações fracassaram completamente, Konoha colheu temporariamente um breve período de paz. Tsunade não tinha certeza de quanto tempo essa paz duraria, e ela sabia que o Raikage nunca deixaria de lado o que havia acontecido antes. No entanto, isso deu a Konoha uma chance de recuperar o fôlego. Quanto às notícias anteriores de que a Terra das Flores havia enviado emissários para a Terra do Fogo, elas já haviam chegado à Terra do Relâmpago. A Terra do Relâmpago removeu imediatamente a Terra da Flor da lista de nações aliadas. Além disso, o enviado original ainda estava na Terra do Fogo, mas devido a essa crise, o enviado da Terra das Flores encontrou uma desculpa para deixar a Terra do Fogo. Agora, a Nação das Flores estava em uma situação difícil, com a Terra do Relâmpago não concordando mais com sua aliança, e o enviado da Terra das Flores tendo sua entrada negada pela Terra do Fogo. Foi tudo culpa deles. Mana, levanta, o sol já está brilhando na sua bunda. Hanabi mostrou um sorriso travesso e então foi na ponta dos pés até a cama de Hinata. Irmã, acordar. Hanabi puxou diretamente o cobertor de Hinata. Hinata então abriu seus olhos sonolentos, esfregou-os e sentou-se. Hanabi, o que você está fazendo? Hinata olhou para Hanabi com insatisfação. Mas naquele momento o sorriso travesso no rosto de Hanabi congelou de repente, substituído por um olhar de choque e atordoamento. Ela apontou para os olhos de Hinata com um dedo trêmulo, sua voz cheia de medo. Irmã, seus olhos. Meus olhos? O que há de errado com meus olhos? Hinata não conseguiu evitar franzir a testa. Ela pegou um espelho da mesa e quando viu seu reflexo, o espelho em sua mão caiu no chão com medo, quebrando-se em pedaços. Meus olhos. O que aconteceu com meus olhos? Comparados ao seu Byakugan habitual, os olhos de Hinata agora pareciam ainda mais bonitos e cativantes, como um céu estrelado brilhante. As pupilas claras tinham padrões brancos como flores desabrochando, atraindo irresistivelmente a atenção das pessoas. Nesse momento, Hanabi já estava perplexa. Poderia ser. Após um breve momento de pânico, Hinata se lembrou do que Ryujiro havia lhe dito. Poderia ser. Meus olhos evoluíram para o Tenseigan como Ryujiro mencionou? Hanabi agarrou a mão de Hinata e correu para fora. Hinata, ainda de pijama, foi arrastada para fora por Hanabi antes que pudesse reagir. Hanabi, o que você está fazendo? Irmã, o pai certamente saberá por que seus olhos mudaram assim. Você vai ficar bem. Vendo a expressão preocupada de Hanabi, Hinata também mostrou um esboço de sorriso. Ela parou de correr e disse seriamente para Hanabi. Hanabi, não há necessidade de encontrar o pai. Acho que sei por que meus olhos mudaram. Hanabi ficou atordoada. A irmã sabe por que os olhos dela mudaram. Então por que ela parecia tão em pânico agora? Hanabi e Hinata, o que vocês duas estão fazendo aqui? Nesse momento, Yashi também saiu da sala e pareceu descontente ao ver Hinata de pijama. Hinata era a filha mais velha do clã Hyuga, e Yashi já pretendia entregar o clã Hyuga para Hinata no futuro. Agora, estar de pijama era bastante indecoroso para o futuro chefe do clã. Entretanto, quando o olhar de Yashi caiu nos olhos de Hinata, que estavam diferentes de antes, ele congelou de repente. Hinata, seus olhos. O que aconteceu com eles? Vendo a expressão de pânico de Yashi, Hinata também mostrou um sorriso impotente. Pai. Originalmente, depois de deixar a casa de Tsunade, Ryujiro planejou ir para a base de Orochimaru. Mas os membros do clã Hyuga em pânico correram até ele dizendo que algo havia acontecido com Hinata. Ao ouvir isso, o rosto de Ryujiro mudou. Ele correu para o complexo Hyuga, abriu a porta sem hesitar e gritou ansiosamente. Hinata. No segundo seguinte, Ryujiro congelou. Hanabi. Yashi. Hinata, eles estavam todos aqui. Além disso, Hinata não parecia estar em apuros. O que diabos os membros do clã Hyuga estavam fazendo? Ryujiro-kun? Hinata virou a cabeça. Ao ver os olhos de Hinata como um céu estrelado, a expressão de Ryujiro mudou, mas ele rapidamente recuperou a compostura e abraçou Hinata com força. Isso é ótimo, Hinata. Seus olhos finalmente evoluíram para o Tenseigan. O abraço de Ryujiro pegou Hinata desprevenida. Sentindo o calor do abraço de Ryujiro, todo o seu corpo ficou mole. Seu lindo rosto e orelhas ficaram completamente vermelhos. A jovem Hanabi virou a cabeça e murmurou baixinho. Ao lado dela, Yashi tinha uma expressão rígida. Embora ele sempre tenha considerado Ryujiro como seu genro, vê-lo abraçar a filha na sua frente ainda era desconfortável. Esse pirralho. Ai. Ryujiro, me explique o que aconteceu com os olhos de Hinata. O Byakugan do nosso clã Hyuga pode realmente evoluir? Nunca ouvi falar de tal coisa. Yashi olhou para Ryujiro com uma expressão séria. O tempo passou silenciosamente enquanto Ryujiro explicava tudo em detalhes para Yashi, exceto as informações sobre o clã Otsutsuki.
Depois de ouvir, Yashi ficou atordoado por um longo tempo, incapaz de se recuperar. Ele nunca pensou que o Byakugan de seu clã pudesse evoluir ainda mais e que aqueles olhos estavam no mesmo nível do lendário Rinnegan. Yashi ficou tão chocado que ficou de boca aberta, incapaz de digerir a notícia por um tempo. Capítulo 108. A força de Hinata agora superava completamente a de seu pai. É inimaginável que o Byakugan do nosso clã possa evoluir ainda mais. Ryujiro, como você sabia que o Byakugan poderia realmente evoluir? O olhar de Yashi caiu sobre Ryujiro. Mesmo sendo o chefe do clã Hyuga, ele não sabia que seus olhos poderiam evoluir. No entanto, um estranho como Ryujiro sabia de um segredo sobre o Byakugan que nem mesmo o clã Hyuga sabia. O grande sábio sapo do Monte Myoboku me contou. Ryujiro respondeu indiferente. Yashi entendeu depois de ouvir isso. O grande sábio sapo do Monte Myoboku era um ser lendário que viveu por incontáveis anos. Entretanto, a evolução repentina dos olhos de Hinata. Até Yashi não conseguiu evitar sentir inveja. Entretanto, com base no que Ryujiro disse, parecia que apenas Hinata, do clã Hyuga, poderia despertar o Tenseigan. A filha dele era realmente um gênio, possuindo um poder comparável ao Rinnegan. Quão poderoso isso seria? Hinata ainda não conseguia ativar facilmente o modo de chakra Tenseigan, pois seu Tenseigan tinha acabado de despertar. No entanto, ela podia usar duas habilidades semelhantes ao Rinnegan, atração e repulsão. Embora o poder do Tenseigan fosse imenso, Hinata ainda precisava se adaptar gradualmente para liberar completamente seu verdadeiro poder. Enquanto treinava com Hinata, Ryujiro também entendeu o imenso poder do Tenseigan. Só a repulsão poderia facilmente fazer um Jonin voar com um pequeno acidente. Claro que para Ryujiro, sua própria pressão espiritual poderia facilmente resistir à força repulsiva do Tenseigan. O Tenseigan tinha muitas habilidades pouco desenvolvidas às quais Hinata precisou se adaptar passo a passo. Pouco depois, o vale onde eles treinavam estava em ruínas. Estava marcado por todos os lados e nenhum ponto sequer permaneceu intacto. Este foi o resultado das batalhas de Ryujiro e Hinata. Nos últimos meses, Hinata se acostumou cada vez mais com as habilidades do Tenseigan. Os impactos causados pela atração e repulsão foram várias vezes maiores do que antes, resultado do treinamento dela e de Ryujiro. Hinata nunca imaginou que sua força se tornaria tão formidável. Sem o Tenseigan, seu talento só a teria levado ao nível de uma Jonin de elite. Embora ela ainda não pudesse usar o modo de chakra Tenseigan ou outras habilidades, sua maestria em atração e repulsão por si só a colocava no nível de uma Shinobi Super Kage. No anime original, o poder do Tenseigan não se limitava a isso. A explosão de reencarnação da Roda Dourada, que poderia transformar as esferas de busca da verdade em uma espada radiante capaz de dividir a lua, demonstrou poder no nível dos 6 caminhos. Ele também concedeu ao seu usuário as bolas de busca da verdade, dando assim ao usuário todas as 5 transformações da natureza e a liberação Yin Yang. As pessoas costumam dizer que Naruto é um anime inspirador, e sua história é realmente motivacional e inspiradora. Mas quem se lembra que a linhagem de Naruto é tudo menos comum? Filho do 4º Hokage e membro do clã Uzumaki. Naruto herdou a linhagem Uzumaki, o que lhe deu imensas reservas de chakra, que estavam longe de serem comparáveis às dos ninjas comuns. Além disso, ele era o Jinchuriki da 9 caudas e a reencarnação de Azura, o portador do chakra dos 6 caminhos, tornando seu ponto de partida incomparável. Esse ponto de partida não é algo com que ninjas comuns possam se comparar. A grandeza de Sasuke e Naruto não se deve apenas aos seus esforços. Sua linhagem extraordinária também desempenhou um papel igualmente importante nisso. O mundo Shinobi gira em torno de linhagens. Agora a linhagem de Hinata estava no mesmo nível de Naruto e Sasuke. Para Ryujiro, o mundo Shinobi era um lugar onde aumento de poder e truques reinavam supremos. Mesmo que Naruto e Sasuke tivessem hacks, eles poderiam se comparar aos de Ryujiro? Hinata agora podia alternar entre o Byakugan e o Tenseigan à vontade. Atualmente apenas Yashi e Anabi sabiam disso. O Tenseigan ainda tinha muitas habilidades esperando para serem desenvolvidas. Além dos poderes de seus olhos, a força geral de Hinata havia melhorado muito. Mesmo sem as habilidades do Tenseigan, ela estava pelo menos no nível de uma Jonin de elite como Kakashi. Estrondo. Os pássaros assustados nas árvores voaram para o céu, e um tronco de árvore resistente caiu direto para baixo. Nada mal, Hinata. Sua palma de vácuo de 8 trigramas agora supera até mesmo Yashi-sama, Ryujiro elogiou com um sorriso. Hinata balançou a cabeça enquanto olhava para o chakra reunido em suas mãos. Não é o suficiente. Ainda não consigo acompanhar você, Ryujiro-kun. Quero lutar ao seu lado. Lute ao meu lado, hein? No momento, Hinata não era o tipo de mulher que queria uma vida pacífica e feliz. Ela não queria ser apenas um vaso decorativo, dependendo somente de Ryujiro para proteção. Ela também queria ter forças para ajudar Ryujiro. Esse dia não está longe. Tarde da noite, Ryujiro deixou um clone de sombra em Konoha enquanto cortava o espaço com seu dedo. Um portal apareceu diante dele no vazio. Descorrer, em Bleas, era uma técnica usada pelos Arrancar para viajar do Eco-mundo para o mundo humano. Porém, neste mundo não havia o Eco-mundo. O descorrer de Ryujiro permitiu que ele atravessasse o espaço e viajasse pelo mundo ninja. Ryujiro entrou no portal espacial. Após sua figura desaparecer completamente, o portal espacial fechou lentamente. Enquanto isso, 6 figuras estavam no céu acima da base de Orochimaru. Vamos começar.
Daqui que o mundo inteiro conheça a dor. Os olhos do caminho Deva brilharam com luz fria. Naquele momento, um humilde raio vermelho de cero voou em direção ao caminho Deva. O caminho preta ficou na frente do caminho Deva de Pen para bloquear o ataque. A habilidade do caminho preta era absorver qualquer ninjutsu. Entretanto, Cero não era ninjutsu, mas um raio de pressão espiritual de alta densidade. O que? A expressão no rosto de caminho preta mudou instantaneamente quando ele não conseguiu absorver o raio vermelho. Estrondo. Uma tremenda explosão ocorreu, e o cero vermelho se expandiu, causando uma enorme onda de choque. Neste momento, Orochimaru, observando isso, não pôde deixar de mostrar uma expressão de inveja. Esplêndido! Esse poder é realmente fascinante. Os olhos de Orochimaru estavam cheios de excitação. O poder demonstrado por Kimimaro era realmente muito poderoso. A energia violenta rasgou o ar. Devido ao imenso poder e à alta densidade de energia, o espaço ao redor parecia distorcido. O caminho Naraka, que surgiu na frente no último momento para proteger outros caminhos, foi completamente destruído pelo Cero, não deixando nenhum resíduo. Embora os 5 bonecos restantes tenham escapado do vórtice de energia, eles ainda estavam gravemente danificados. Principalmente Nagato, que controlava os bonecos, mostrou uma expressão chocada. Como isso é possível? Aquele raio poderoso, não era ninjutsu? Capítulo 109. O rosto de Nagato ficou escuro. Uma vez que o caminho Naraka foi destruído, os outros bonecos não puderam ser revividos temporariamente. Isso significou um inconveniente significativo para seus planos. Rangendo os dentes, a expressão de Nagato escureceu. Droga, o que exatamente esse Orochimaru está pesquisando? Você está bem, Nagato? Konan, percebendo sua expressão feroz, ficou preocupada. Estou bem, respondeu Nagato sucintamente. A perda do boneco do caminho Naraka estava além de suas expectativas, mas Nagato não sentiu medo. Afinal, ele possuía o Rinnegan, o poder de mudar o mundo e fazê-lo entender a dor. Os outros escaparam? Aqueles olhos. Kimimaro franziu a testa enquanto olhava para os olhos roxos no céu, emanando uma aura sinistra. É o Rinnegan. Eles realmente conseguiram encontrar esse lugar. Orochimaru disse com a voz rouca. O Rinnegan? Os olhos de Kimimaro mudaram involuntariamente. Os olhos lendários que controlam a vida e a morte realmente existiam. Ele não esperava por isso. Pen olhou friamente para Orochimaru. Orochimaru, entregue um dos Jinchuriki. Ao ouvir as palavras de Pen, o olhar de Kimimaro ficou frio. Quem ousa desrespeitar Lord Orochimaru? Em um instante, Kimimaro apareceu na frente de Pen. Tão rápido, eu não consegui nem reagir. Os olhos de Pen se contraíram, mas ao redor dele, uma força irresistível irrompeu. Pego de surpresa, os olhos de Kimimaro se contraíram. Instantaneamente jogado para trás pela força repentina, ele foi lançado voando. Empurrão todo-poderoso. Um homem com um buraco no abdômen. Esse é o garoto pálido de quem Kizami e Itachi conversaram? O que exatamente é essa máscara de meia caveira? É problemático irritar Kimimaro. Orochimaru sorriu, divertido com a situação do caminho Deva. Seu poder é insignificante diante de mim. Estrondo. Uma tremenda pressão espiritual desceu, fazendo com que os 5 pains restantes abaixassem involuntariamente suas cinturas. Até Nagato, controlando os bonecos, sentiu uma pressão sem precedentes. O que era esse sentimento? Foi sobre isso que Kizami e Itachi conversaram? Após ser atingido pelo empurrão todo-poderoso, Kimimaro saiu ileso. Ei, o que você acabou de dizer? Chamando a si mesmo de Deus? Você, com seu estado atual, não merece ser chamado de Deus. Só existe uma pessoa neste mundo que poderia realmente receber esse título. Ryujiro-sama, mas ele não é arrogante como você. Então não sei se ele aceitaria esse título. Até o rosto de Nagato se contorceu atrás dele. Ryujiro. É Ryujiro novamente. Que magia Ryujiro tem? Estrondo. A crescente pressão espiritual se transformou em um raio de luz, banhando o liberto Kimimaro. As pupilas de Pen se contraíram de repente, e Nagato inexplicavelmente sentiu uma palpitação atrás de si. A pressão espiritual varreu como ondas, rolando areia amarela sem fim. Orochimaru parecia estar assistindo a uma peça e ainda não tinha intenção de intervir. Libertação. De acordo com Ryujiro, o poder de Kimimaro em seu estado normal não é sua força total. O Zanpakuto em volta da cintura é, na verdade, parte do poder de Kimimaro. Depois que o Zanpakuto foi liberado, Kimimaro pôde exercer sua força total. O que é esse formulário? Pen Caminho Deva exclamou em choque. Todo o corpo de Kimimaro estava coberto por ossos assustadoramente brancos, com o esqueleto aterrorizante envolvendo-o como uma armadura protegendo. Seus pés, suas mãos, não havia mais carne visível, apenas os ossos horrivelmente brancos expostos. Kimimaro exalou ar frio e olhou profundamente para Pen Caminho Deva. As palavras de Pen tocaram um nervo em Kimimaro. No coração de Kimimaro, Ryujiro era o único Deus verdadeiro, e ninguém tinha permissão para se chamar de Deus na frente dele. Segurando uma lâmina de osso, Kimimaro irradiava uma aura gelada enquanto balançava sua lâmina horizontalmente. Essa ação deixou Pen perplexo. Claramente a distância entre eles era de quase 100 metros, e a lâmina de osso não poderia alcançá-lo. Entretanto, no segundo seguinte, os rostos de Nagato e Orochimaru mudaram de repente. A lâmina de osso se estendeu instantaneamente, e seu impacto aterrorizante deixou um contorno medonho no deserto desolado. Uma vara preta apareceu na mão de Pen. Barulho! A força da lâmina do golpe de Kimimaro era tão imensa que até Nagato, controlando o caminho Deva, achou difícil suportar.
Droga, como pode existir uma força tão poderosa? Ele basicamente confirmou que o Kimimaro na frente dele não é mais humano. Transformar-se nisso já havia excedido o reino humano. Era puramente um monstro. KKKK. A haste preta desenvolveu muitas rachaduras. Vendo isso, o coração de Pen ficou sombrio. Virando-se, uma forte força repulsiva envolveu Pen, formando um círculo de ar. Empurrão todo-poderoso. Num instante, a lâmina de osso foi repelida pela força forte, mas assim que ricocheteou, a lâmina de osso retornou ao seu tamanho original. Habilidade estranha. Kimimaro franziu a testa. Os olhos lendários do sábio dos 6 caminhos eram realmente estranhos. Entretanto, a mera força repulsiva está longe de ser suficiente. No segundo seguinte, o rosto de Kimimaro mudou repentinamente, como se uma enorme força de sucção o tivesse agarrado. Seu corpo se movia para frente incontrolavelmente. Atração universal. Kimimaro voou em direção à posição de Pen instantaneamente. A vara preta na mão de Pen apareceu novamente, e ele olhou friamente para Kimimaro. Kimimaro ficou apenas um pouco surpreso, mas logo voltou ao normal. Um sorriso irônico surgiu em seus lábios. Então ele se aproximou? Espinhos de osso. Agite. A armadura de osso branco de Kimimaro de repente brotou muitas pequenas lanças. Pen também notou a anomalia no corpo de Kimimaro e de repente teve um mau pressentimento. Esfaquear? Instantaneamente muitas lanças de osso brotaram do corpo de Kimimaro, envolvendo-o como um ouriço. TCH. Esses ossos são controlados pela vontade dele? O rosto de Pen estava sombrio, e ele liberou a sucção do puxão universal. Caminho animal ficou na frente de Pen, batendo no chão para criar muitas marcas de invocação. Jutsu de invocação. Com uma nuvem de fumaça, um enorme e feroz panda de pedra apareceu, bloqueando todas as lanças de osso de Kimimaro. TCH. Bloqueado. Os olhos de Kimimaro se estreitaram. Nesse momento, seu coração de repente deu um pulo e um sentimento familiar surgiu em seu coração. O que era esse sentimento? O ar de repente se abriu e uma fenda apareceu. Ryujiro saiu da fenda também atordoado pela cena, e então mostrou um sorriso brincalhão no rosto. Capítulo 110. Ryujiro-sama. Kimimaro olhou surpreso para Ryujiro enquanto ele emergia do vazio. O que diabos era aquele portal negro? Um ninjutsu de espaço-tempo? À distância, as pupilas do caminho Deva encolheram involuntariamente. Então, esse era Ryujiro? Ele é tão jovem. Um olhar de seriedade passou pelo rosto de Pen. Apesar de ser tão jovem, ele causou problemas significativos para a organização Akatsuki. Mesmo com tantos membros trabalhando juntos, a Akatsuki foi alvo de brincadeiras de Ryujiro. Que segredos esse cara guardava? Orochimaru também olhou para Ryujiro com o rosto cheio de surpresa. Ele não esperava que Ryujiro aparecesse naquele momento. Foi realmente surpreendente. Entretanto, Orochimaru olhou brincalhão para Pen. Ele deveria dizer que Pen tem azar? Esses Rinnegan. Para ser honesto, Orochimaru sabia que era impossível que tantos pares de Rinnegan existissem. E cada uma dessas pessoas tinha bastões pretos semelhantes aos que Pen tinha em suas mãos inseridos em seus corpos. Essas pessoas provavelmente eram marionetes. O verdadeiro portador do Rinnegan estava controlando essas marionetes nos bastidores. O palpite de Orochimaru estava realmente correto. Kimimaro, libere a transformação, Ryujiro disse calmamente. Kimimaro assentiu e retornou à sua forma original. Um leve sorriso apareceu no rosto de Ryujiro. Pen, esse é nosso primeiro encontro. A expressão de Pen era sombria quando ele disse friamente. Ouvi falar de você, Ryujiro de Konoha. E você veio aqui pela uma cauda, não é? Mas sinto muito, Gaara está sob minha proteção. Não posso permitir que a Akatsuki o leve embora. Ryujiro riu levemente. Você é muito arrogante, não é? Vamos ver se o gênio da espada de Konoha realmente tem força para apoiar suas palavras. Só espero que você faça jus à sua reputação. Pen respondeu friamente. Jutsu de invocação. Estrondo. Rugido. Uma vasta extensão de fumaça branca encheu o ar, e enormes bestas de invocação apareceram diante de Ryujiro. Um rinoceronte gigante, um camaleão enorme, um pássaro enorme voando alto no céu e um cão gigante com várias cabeças. Nenhuma dessas feras invocadas era fraca. Pen não tinha certeza da força de Ryujiro, então, para ficar seguro, ele decidiu testá-lo primeiro. Afinal, mesmo que essas feras invocadoras morressem, ele tinha maneiras de revivê-las. Invocando feras, hein? O leve sorriso nunca deixou o rosto de Ryujiro. Apenas essas poucas bestas de invocação era uma subestimação de sua força. Eles não passavam de brinquedos. Aqueles Rinnegan que eles tinham eram todos falsos. Nagato, você continua tão ingênuo como sempre. Ryujiro riu baixinho. Atrás das bestas invocadas, os olhos de todos os pains não conseguiram deixar de se contrair, olhando para Ryujiro com imenso choque. Principalmente Nagato, que tremeu na casa da árvore ao ouvir as palavras de Ryujiro. Como é possível? Ele realmente sabe sobre mim? Poderia ser aquele bastardo? Impossível. Ryujiro, quem exatamente é você? Um olhar de medo sem precedentes apareceu no rosto de Nagato. Desde que obteve o poder do Rinnegan, ele acreditava que nada neste mundo poderia detê-lo. Tudo neste mundo estava sob seu controle. Mas Ryujiro parecia transcender tudo, com um sorriso brincalhão no rosto que sugeria que ele sempre conheceu o verdadeiro cérebro por trás da Akatsuki. Ele deve morrer. Ryujiro tem que morrer. Uma intenção assassina arrepiante rompeu de Nagato. Conan, parado ao lado dele, não conseguiu evitar estremecer. Nagato agora estava se tornando cada vez mais desconhecido, tanto que até Conan mal conseguia reconhecê-lo.
Você é realmente uma grande ameaça. Você deve ser eliminado para trazer paz permanente, caminho Deva disse friamente. Paz? Um olhar de desdém apareceu no rosto de Ryujiro. Chega de conversa, não há mais nada a dizer. As enormes feras invocadas avançaram em direção a Ryujiro, especialmente o cão infernal que expelia chamas avassaladoras de sua boca, aumentando instantaneamente a temperatura ao redor. Bakudo 81. Dunk. Uma parede de energia espiritual bloqueou facilmente as chamas avassaladoras, deixando Nagato ainda mais perplexo. Isso era algum ninjutsu não registrado? Quantos jutsus misteriosos Ryujiro possuía, como Kizami e outros mencionaram? Já faz um tempo que não uso minha espada. Se eu não usá-la regularmente, ela ficará cega. Vou usar você como pedra de amolar. Ryujiro desembainhou sua espada, levantando uma enorme nuvem de poeira. Um corte voador deslumbrante cortou o céu escuro da noite, um ataque imparável avançando. Naquele momento, o enorme rinoceronte que avançava em direção a Ryujiro foi instantaneamente cortado ao meio pelo golpe afiado, com uma enorme mancha de sangue claramente visível se espalhando por metade de seu corpo. O rinoceronte foi cortado em dois e seu sangue espirrou no chão ao redor. Tal animal foi morto com um golpe. Um corte voador? Foi real. Pen olhou em choque para a cena. Sua força havia se recuperado completamente, mas contra Ryujiro, ele realmente deveria usar esse movimento. O tempo estava se esgotando, e usar tal poder poderia esgotar sua força vital. Em breve, Akatsuki atacaria Konoha e se ele desperdiçasse toda sua força aqui, a Akatsuki não seria capaz de vencer Konoha. Depois de muita consideração, Nagato decidiu usar a devastação planetária. Alguém como Ryujiro tinha que morrer. Caso contrário, com Ryujiro do lado de Konoha, os planos da Akatsuki estariam em perigo. Num instante, todas as outras bestas invocadas foram derrotadas por Ryujiro. Seus corpos jaziam no deserto ao redor. Seus grandes corpos levantavam uma nuvem de areia ao atingirem o chão. Agora, tudo que Ryujiro via era um mar de areia amarela. Ryujiro franziu a testa. A presença dos outros pains parecia ter desaparecido. Devastação planetária. Embora a devastação planetária parecesse poderosa, ela poderia ser facilmente quebrada destruindo a esfera negra com uma forte atração gravitacional. Ryujiro, seu tolo, você ousou me impedir. Agora veja com seus próprios olhos o poder de um deus. Pen disse friamente enquanto suas mãos se entrelaçavam. No momento seguinte, uma esfera preta apareceu em sua palma, flutuando lentamente no ar. Um brilho frio brilhou nos olhos de Pen quando ele declarou: devastação planetária. Bum, bum. O chão tremeu violentamente e a esfera negra no céu emitiu uma força gravitacional aterrorizante, como se quisesse engolir tudo. Na casa da árvore, o nariz de Nagato sangrava, seu rosto se contorcia de dor enquanto ele esgotava seu poder. Nagato, pare. Você vai morrer se isso continuar. Conan gritou em desespero. Mas Nagato estava muito consumido pelo desejo de eliminar Ryujiro. Agora, ele só queria matar Ryujiro. A terrível força gravitacional puxou Ryujiro incontrolavelmente em sua direção. Devastação planetária, hein? Tinha uma força de sucção poderosa. Mas não era algo que daria problemas para Ryujiro. Ryujiro condensou sua pressão espiritual cobrindo sua Zanpakuto, e desferiu um golpe simples, porém poderoso, com uma pressão espiritual aterrorizante. Uau! No momento seguinte, a pressão espiritual irrompeu instantaneamente. A pressão era sufocante, e o golpe imparável avançava com grande força, abrindo uma pequena fenda no espaço. Quando o golpe atingiu a esfera negra, o resultado criou uma enorme onda de choque, varrendo os arredores como um furacão de nível 8, provocando uma tempestade de areia. Rachadura. Bum. Sob o golpe destrutivo, rachaduras visíveis apareceram na esfera negra. Ao ver isso, o rosto de Pen ficou tomado por uma expressão de pânico. É impossível. Assim que ele terminou de falar, a esfera negra se quebrou como um espelho. No momento em que isso foi quebrado, a terrível força gravitacional desapareceu. Na casa da árvore, Nagato cuspiu um bocado de sangue, seu rosto exibindo uma expressão de puro terror.